Glória a Deus. Quem está feliz aí, irmão? Diga glória a Deus. Aleluia. Confesso para vocês que eu estou muito feliz, viu? Mais uma vez estar aqui é uma honra muito grande, uma responsabilidade muito grande, mas muita felicidade. E eu estava ali do lado da minha esposa na hora do momento de louvor e eu falei para ela: amor, esse Júnior é doido. Ele é louco, louco por Jesus. Louva a Deus pela vida dele, e não somente dele, do Ministério de Louvor, que tem levantado essa galera. Aqui, verdadeiramente, os jovens adoram ao Senhor, né? E é isso que Deus quer para essa juventude, para mim, para o Alan, para o Rodrigo, para o pastor, jovens que adoram ao Senhor. Essa galera toda adorando, louvando e exaltando o nome do Senhor. Amém, irmãos? Muito bom mesmo, muito bom. Eu tinha me preparado para não estar aqui suado. Passei um pente no cabelo ali antes de vir, só que nesse momento aí acabei suando todo, pulando, mas glória a Deus. É para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo que nós fazemos. Irmãos, vamos começar aqui. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 e 24, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Deus tem grandes coisas para fazer no meio dessa juventude. Esses jovens aqui, nós veremos homens e mulheres que verdadeiramente farão a diferença nessa geração. Começa por você, irmãos. E o que eu vou falar aqui hoje é a chave do sucesso, das conquistas que nós temos para esses anos que se seguem, anos de grandes desafios. Vamos lá, João capítulo 4, versículo 23 e 24. Diz assim: mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Em espírito e em verdade. Eu trouxe aqui um significado para adoração. Eu dei uma pesquisada. O grego significa proskuneu, formada de pros, que é para, mais kuneu, que é beijar. Significa literalmente beijar a mão ou o piso diante de Jesus, que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Reverenciar ou homenagear. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Ato de prostrar-se aos pés. Quando nós nos prostramos aos pés daquele que pode resolver os nossos problemas e as nossas situações, que é Jesus, o único que é digno de ser adorado por nós. Nós, os jovens desta geração. Existem vários tipos de adoração, várias formas de se adorar ao Senhor. Eu coloquei aqui uma que é através da música, da dança, através dos dízimos e ofertas, através do tempo. Nós disponibilizamos o nosso tempo para fazer a obra do Senhor. Muitos aqui gastam boa parte do seu tempo na presença de Deus. Isso é uma forma de adorar o Senhor. O Senhor está vendo tudo que nós estamos fazendo. Com o seu carro. Alguns ofertam o carro para estar fazendo a obra. Agora mais do que nunca, né, com esse projeto de ação social, os nossos projetos que nós temos, nós precisamos de moto também. A moto também acaba sendo um instrumento para a honra e glória do Senhor. E com as nossas atitudes. As nossas atitudes é um meio de se adorar ao Senhor. Nós adoramos ao Senhor com palavras e com atitudes. A adoração ao Senhor acontece através das nossas atitudes. Tudo o que nós falamos, pensamos, o nosso modo de se vestir, de andar, é o meio de se adorar ao Senhor.
E essa adoração Ele procura todos os dias para as nossas vidas. Mas o que eu quero falar é da adoração através da oração e da leitura bíblica. Porque para mim, irmãos, eu julgo que eu não consigo adorar os outros tipos de adoração se eu primeiro não buscar a oração e a leitura bíblica. A oração e a leitura bíblica, ela faz com que eu venha me dedicar ao Senhor, que eu venha dispor do meu tempo, do meu dinheiro, da minha oferta. Essa adoração é que o Senhor Ele espera de nós. Todas as outras válidas, sim, mas fica difícil de uma pessoa adorar o Senhor com tudo isso que eu falei, se ele não buscar a presença de Deus na oração e na leitura bíblica. Não existe adoração sem oração e leitura bíblica, porque as outras formas de adorar só são despertadas quando oramos e lemos. Nós estamos em 2013, o ano da atitude, não é verdade? O ano da atitude. Mas infelizmente muitos de nós vivem essa atitude só de boca, só de palavra, e não colocam em ação. 2013, o ano da atitude. Alguns têm trabalhado mais que o bastante, porque outros falam, prometem inúmeras coisas e no final acabam não cumprindo. E o Senhor quer nos levar a um nível mais profundo. Deus está buscando uma geração de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu pude ver isso hoje aqui. Quando eu olhei para trás, estava todo mundo pulando. É isso que Deus quer de nós. O nosso empenho, o nosso zelo, a nossa vontade, o nosso amor em estar adorando ao Senhor. Se me dizem que eu sou louco, mas eu sou louco é por Jesus. Você é louco, irmão? Continua sendo louco. Louco pelo aquele que te salvou, aquele que te resgatou. É Ele que merece toda a adoração. E não se importa com o que os outros falem, porque Deus está contigo. Deus está contigo, irmão. Abre a tua boca, confessa, fale, proclame para as pessoas, porque o Senhor está contigo. Nesses últimos meses nós estamos vivendo momentos de decisão, onde você pode escolher fazer algo para o Senhor, para o reino de Deus, ou ficar parado, como na música ficou falando, né? Ficar parado não pode ficar parado, tem que se movimentar, tem que agir, né? Nós não estamos aqui, não é mais tempo de ficar parado, de ficar inerte. É tudo o que o inimigo de nossas almas quer. Você é uma bomba na mão de Deus. Você é um grande evangelista, um grande ganhador de almas, um grande ganhador de almas. Mas se você resolver ficar parado, o inimigo ele vai colocar situações para que você fique realmente inerte e deixe de estar aqui pulando e adorando. Não tenha vergonha, irmãos, de adorar o Senhor. Não tenha vergonha de adorar o Senhor. Nós vivemos hoje tempos de distrações, né? O inimigo ele quer nos parar. E nós vivemos tempos onde existem muitos meios para que venha roubar essa adoração do Senhor. A adoração da oração e da leitura. É muito fácil, irmãos, a gente deixar de buscar a palavra de Deus, aquele momento íntimo com o Senhor. É facinho. Por quê? Porque existe hoje muito entretenimento. Muitas coisas que te envolvem, você não vê, e quando você abre os olhos, você perdeu aquele momento que você poderia tirar para o Senhor. Vamos prestar atenção nisso, irmãos, porque, como eu falei, Deus está levantando uma geração de adoradores. E não pense que você é pequeno demais para fazer parte dessa geração. Deus, Ele te escolheu, Ele te capacita e Ele te conhece pelo seu nome. O nosso Deus é assim, Ele tem um nome, o seu nome, gravado na palma da mão dEle. Então, vamos fazer por onde? Vamos fazer por onde? Para que essa geração ela venha crescer, mais e mais pessoas se unindo a nós aqui, ó. Eu posso ver uma multidão através das nossas vidas. Eu posso ver, enxergando com os olhos da fé, uma multidão vindo para adorar o Senhor em espírito e em verdade.
A nossa adoração começa dentro de casa. Nós estamos aqui, brincamos, pulamos, no momento de louvor. O Espírito Santo toca no seu coração como toca no meu. E eu adoro. Eu entro num momento íntimo com o Senhor aqui dentro da igreja, ou até mesmo na rua. Mas eu tenho que levar isso para dentro da minha casa, para dentro do meu quarto, onde você vai fechar a porta e vai buscar a presença de Deus. Quando você deixa de orar, o Espírito Santo vai se afastando de você e você vai perdendo a intimidade. Quando você ora, você está falando com Deus. O momento de orar é o momento em que nós falamos com o Senhor, que nós contamos para o Senhor as nossas mágoas, as nossas tristezas, as nossas dores, as nossas dificuldades. E eu julgo que esse momento é muito importante isso ser constante em sua vida, mas dentro da sua casa. Porque dentro da igreja é muito fácil eu vestir uma capa, dizer que eu sou um adorador, que eu adoro ao Senhor em espírito e em verdade, e em casa eu não mostro por onde. Eu não faço isso falar mais alto do que as minhas palavras. Então nós temos que levar essa adoração, essa loucura de buscar o Senhor para dentro das nossas casas. Enfrentamos momentos de muitas dificuldades, como eu falei, coisas que te envolvem. A internet às vezes rouba 2, 3, 4, 5 horas da sua vida. Um Facebook, um joguinho da internet, um filme, um jogo de futebol. E quando você vai ver, já deu a hora de dormir, irmãos. Aí você está cansado. Aí você fala, não, amanhã eu oro. E amanhã acontece da mesma forma. Amanhã acontece da mesma maneira. Você não busca a presença de Deus. Eu falo isso com propriedade, porque já aconteceu comigo, e eu creio que já aconteceu com muitos de vocês, aonde você vai deixando se envolver por essa tempestade de distrações, e quando olha, sua vida já está fria, você está distante do Senhor. Para ouvir a voz de Deus é uma dificuldade muito grande. Aí é onde o inimigo vem e aproveita, e ele quer te derrubar. Ele quer te passar uma rasteira, te derrubar e colocar debaixo dos pés dele. Mas misericórdia que nós servimos ao Deus da segunda chance, ao Deus do renovo, ao Deus que levanta aquele que está caído e abatido. E se hoje você se encontra dessa forma, creia, meu irmão, você vai sair daqui diferente. Eu profetizo isso para a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Agora toma posse, agarra essa palavra e fala, Senhor, eu vou escrever ela dentro das tábuas do meu coração. Dentro das tábuas do meu coração, para que eu não peque contra o Senhor e nem eu venha me esquecer. Eu amo demais esse Jesus, viu? Jesus Cristo é o meu Senhor, eu o amo demais. Eu amo demais e não vou deixá-lo por nada, porque eu sei de onde Ele me tirou e aonde Ele me colocou hoje. E eu sou muito feliz. Feliz por estar aqui com cada um de vocês. Esses loucos aqui, ó, loucos por Jesus. Nós vamos fazer a diferença, irmãos. Pode crer. Nós vamos fazer a diferença mesmo. Quando você abre a Bíblia para ler e estudar, você vai estar ouvindo Deus falar com você. No seu momento de oração, você fala com Deus. Você fala para Deus, Deus, eu estou fraco. E Deus, Ele está ouvindo e Ele vai te responder. Mas eu te fortaleço. Eu te fortaleço. Deus, Ele fala com você através da oração. Quando você abre a Bíblia para ler, para estudar, para pesquisar, aí você vai ouvir Deus falando com você através da palavra. É muito lindo, irmãos. Quando você vai fazer algo que não agrada ao Senhor, aí o Senhor vem e fala, e mostra aquele versículo que você leu. Aí você olha e fala, meu Deus, eu li isso na Bíblia e está acontecendo comigo agora. É Deus falando com você. Agora, como que vai acontecer isso na sua vida se você não dedica um tempo para ler, para pesquisar, para se aprofundar na palavra de Deus? É o seu alimento, irmão. É o nosso alimento, a palavra. Isso aqui que dá vida, e vida em abundância. É essa palavra que nos dá forças para vencer, para matar um leão por dia. Entendeu? Essa palavra que é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Essa palavra, ela entra no seu coração
E naquele momento que você precisa, ela vai estar na sua mente e no seu coração. Como o nosso Senhor Jesus, Ele fez no dia da tentação. Quando Ele foi tentado pelo inimigo, Ele citou os versículos. Até que o inimigo não pôde contê-lo. Por quê? Porque ele era um conhecedor da palavra e da autoridade que Deus tinha dado para ele. E naquele momento o inimigo não pôde resistir ao nosso Senhor. Então, é muito importante. Eu me preocupo muito com esta questão. Eu trouxe a minha Bíblia, que eu comecei a ler no momento da minha conversão. Fabrício conhece ela. Olha o estado que ela está. Está até um pouco rasgada aqui, muito tempo lendo. Tinha até outras, mas me identifiquei bastante com a leitura. E ela está toda arriscada, irmãos. Porque toda vez que eu lia um versículo, que ele falava comigo, eu ia lá e riscava. E quando eu precisava desse versículo para explicar alguma coisa para o irmão, ou para preparar uma palavra, o Espírito Santo me conduzia lá na página. Por quê? Intimidade com o Senhor. Eu estava orando, mas eu também estava lendo, eu estava comendo, me alimentando da palavra de Deus. E ela está aqui, parece um pergaminho daqueles antigos. E está aqui, ó, para a honra e glória do Senhor. É o Novo Testamento aqui todo. E eu falei para o irmão hoje mais cedo, que eu li só esse Novo Testamento mais de 10 vezes. Eu li o Antigo Testamento, sim, mas o Novo Testamento eu li mais de 10 vezes essa Bíblia aqui. Eu trabalhava no plano piloto e eu levava no metrô. E eu ia daqui da Ceilândia até lá, na última estação. Lia 10, 12 capítulos. Ia e voltava. E quando eu estava no carro, trabalhando com os meus amigos, eu também estava lendo. E um irmão olhou para mim e falou: Josimar, você lê desse tanto, você gosta? Eu falei: eu amo. Ele: poxa, eu tenho que fazer igual você. Um irmão de uma outra igreja. E ele falou para mim: eu tenho que fazer desse jeito. Todo lugar que eu ia, por isso que ela tá velha. Porque eu levava em todo lugar, colocava às vezes no bolso. Todo local que eu ia, a palavra de Deus comigo. E eu meditando. Tinha um momento, eu tirava para ler. Às vezes lia um capítulo todinho no dia. Ia e voltava, já lia um capítulo todinho. Um capítulo não, né? Um livro. Um livro todinho. O livro de João ou o livro de Atos. Por quê? Porque o Senhor me mostrou que isso é importante para a vida de todo cristão. O homem que se diz cristão, homem e mulher de Deus, que não lê, que não dedica tempo na oração, irmão, você vai cair, infelizmente. Porque o inimigo não brinca. Ele veio para roubar, matar e destruir. E aqui está a vida, vida com abundância. Então, a mensagem para nós hoje é que nós venhamos despertar e acordar para esta realidade. Se você lê, irmão, 5 capítulos por dia, dobre, leia 10. Estude, medite na palavra de Deus, pesquise, tenha interesse em se aprofundar na palavra de Deus, porque ela é quem vai te dar a vitória. Nós precisamos nos atentar a isso, porque enquanto a igreja de Jesus dorme, o diabo não para de trabalhar. Eu me lembro agora, eu falando aqui do pastor Filemon, que ele veio aqui e disse que a igreja de Jesus estava dormindo. Glória a Deus que eu olho para a nossa igreja e eu vejo que a nossa igreja é uma igreja que está despertando, que está mais acordada do que dormindo. A nossa igreja é dessa forma, porque os jovens, eles estão se empenhando em adorar o Senhor em espírito e em verdade. E os velhos também. Os velhos estão acordando. Estão acordando. Quem é velho aí, dá uma glória a Deus. Ninguém deu glória. Só o Jurailton levantou a mão ali. Então é isso, irmãos. Deus, ele está fazendo isso conosco. Ele está trazendo um despertar para as nossas vidas. E o que eu vou ler agora, eu vou ler no meu pergaminho aqui. Atos 4. Atos capítulo 4. Versículo 24 ao 31. No início do capítulo, o título lá em cima diz assim: Pedro e João perante o Sinédrio.
Do capítulo 23 para o 24 não diz nada, mas na minha Bíblia tinha um espaço, e nesses momentos de leitura eu escrevi assim: oração de poder, do versículo 24 até o 31. Atos capítulo 4, 24 ao 31. Ouvindo isto, unânimes, elevaram a voz a Deus e disseram: Soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que fizeste por meio do Espírito Santo, que disseste pelo meio do Espírito Santo, pela boca de nosso pai Davi, teu servo: por que se enfurecem as nações? E os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantaram, e os governantes se ajuntaram a uma, contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos se ajuntaram com os gentios e o povo de Israel, nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que o teu poder e o teu propósito predeterminaram. Senhor, olha agora para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a coragem, enquanto estendes a mão para realizar curas, sinais e maravilhas, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com coragem anunciavam a palavra de Deus. Oração de poder, irmãos. Oração de poder, onde eles buscaram a face do Senhor. Outras versões diz que o prédio onde eles estavam reunidos se estremeceu. Precisamos ser sacudidos. Eu escrevi aqui: precisamos ser sacudidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai te sacudir nessa noite, irmãos. Através da sua oração, você vai fazer uma oração de poder. E como o Espírito Santo veio sobre a vida daqueles homens e sacudiu aquele lugar, fez estremecer aquele lugar onde eles estavam reunidos, o Espírito Santo, ele está desejoso de fazer isso com você. Ele vai fazer comigo, porque eu estou sedento. Esta sacudida tem que ser constante em nossas vidas. E ela só vem através da adoração. Somente através da adoração. Eles estavam reunidos. O que eles estavam fazendo? Eles estavam adorando ao Senhor. Eles estavam adorando ao Senhor. E Deus olhou para aquele povo reunido e mandou o Espírito Santo para que viesse e enchesse todos eles, porque eles precisavam anunciar. Nós estamos precisando anunciar a palavra de Deus, porque muitas pessoas estão se perdendo, muitas pessoas estão indo para o inferno. E Deus, Ele conta contigo, com você, varoa abençoada, com você, varão abençoado. Deus, Ele conta conosco. Ele passou o bastão para nós. Essa é a nossa hora de correr e chegar lá na frente e falar: Senhor, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservado a coroa da vida eterna. Combata o bom combate do Senhor, através da oração e da leitura da palavra. Precisamos ser sacudidos pelo Espírito Santo. Esta sacudida tem que ser constante em nossas vidas, e ela só vem através da adoração. Quando adoramos ao Senhor com nossa leitura bíblica e oração, é aí que o Senhor mostra onde estamos errados e o que precisamos fazer. Através da oração, se existe alguma coisa que tem que ser mudada, o Senhor, Ele te mostra. Através da leitura bíblica, se precisa algo ser consertado, o Senhor, Ele também te mostra. Deus é fiel, irmãos, e foi Ele que te colocou nesse lugar para você ouvir esta palavra e abrir os olhos para esta realidade. A igreja que não ora é uma igreja sem poder. Muita oração, muito poder. Pouca oração, nenhum poder. Então nós precisamos voltar à essência. Vamos orar ao Senhor pedindo que este despertar do Espírito venha em nossas vidas. É isso que você tem que fazer, orar ao Senhor. Deus, como o Senhor fez com aquele povo, a igreja primitiva no começo, faz comigo hoje. Faz de novo, Senhor, faz outra vez. Faz acontecer outra vez, que aí você vai sair com ousadia e intrepidez. E aonde você tiver a oportunidade de pregar a palavra, você vai pregar. E pessoas serão salvas. Não é verdade?
Vai anunciar a palavra. Por quê? Porque o Senhor é contigo, irmão. Equipes estão sendo formadas dentro da nossa igreja. As 4 equipes que estão sendo formadas. Consolidação. Meu Deus, deu o branco aqui. Missão, ação social e o resgate, que é a minha. 4 equipes estão sendo formadas dentro da igreja. Sem falar nos grupos familiares. Nós precisamos acordar, irmãos. Como algumas pessoas dizem, estamos com a faca e o queijo na mão. Só é cortar e ir para a alegria. Né? Então, equipes estão sendo formadas. E Deus, Ele conta com você. Se você que está aqui hoje não faz parte de nenhuma das nossas equipes, ou que você nunca ouviu falar, procure-nos. Procure a liderança da igreja, que nós vamos estar lhe mostrando o que significa isso. Isso é o despertar do Espírito Santo. É a sacudida que o Senhor quer fazer na nossa igreja. E você tem que fazer parte disso, irmãos. Tem lugar para você. Sempre haverá lugar para mais um. Porque esse exército do Senhor, ele não para de trabalhar. Ele não pode ficar parado. E os grupos familiares são uma ferramenta muito importante que nós temos para pregar o evangelho ali onde nós moramos. Eu tenho certeza, muitas pessoas, vizinhas suas, precisam de ouvir a palavra de Deus. Então vem, irmão, venha, faça parte desses ministérios, faça parte de um grupo familiar, comece a se dedicar a um grupo familiar. Quando eu comecei a vir à nossa igreja, eu falei, eu vou me capacitar para um dia eu estar liderando. Eu falei isso para mim mesmo. E pasmem vocês, eu falei para Deus, e Deus, Ele vai proporcionando, Ele vai abrindo portas, situações, para que você se torne isso que Ele quer, porque é o desejo de Deus para a sua vida. Que você venha trabalhar na obra dEle, na obra do Senhor. Né? Então, nós temos aí esses ministérios abençoados, que vão abençoar muitas vidas, irmãos. E daqui a 20 anos, ou menos, 10 anos, vou colocar daqui 10 anos, você vai olhar para trás e vai falar, Senhor, valeu a pena. Como diz naquela música, né? Vai valer a pena, vai valer a pena. E você vai olhar e vai falar, Senhor, valeu a pena. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha vizinhança estamos adorando ao Senhor. Aquele drogado, aquele que bebe, aquele que se prostitui, ele está adorando ao Senhor. Foi para isso que o Senhor nos chamou. E como nós vamos conseguir isso? Através da nossa vida pessoal com Deus, da nossa oração e da nossa leitura. Porque fazendo isso, irmãos, Deus, Ele vai tirar de você todo o medo. Existem pessoas que têm medo de dar um glória a Deus, um aleluia dentro da igreja. Dentro da igreja. Como é que essa pessoa vai falar de Jesus para um não crente, uma pessoa na rua? E quando eu tenho a oportunidade, eu abro a boca e falo mesmo, Jesus Cristo me salvou, e Ele pode salvar você também. Jesus Cristo me libertou, e Ele pode libertar você também. Eu falo com toda ousadia. Porque é o Senhor quem testifica isso na minha vida. É Ele que merece toda a adoração. É Ele que merece toda a honra e toda a glória. Talvez você esteja até fazendo parte dentro de algum desses ministérios, mas seu coração não está dentro. Agora, falando de pessoas que estão trabalhando na obra, ou no grupo familiar, ou dentro dessas 4 equipes, você até faz parte, só de corpo presente, mas o seu coração está lá fora. O seu coração está com vontade de satisfazer os desejos da sua carne. E como é que você vai vencer isto? E se dedicar mais ao Senhor? Através da oração, da adoração. Precisa haver um envolvimento genuíno. Isso é adorar o Senhor em espírito e em verdade. Quando eu li o texto, João 4:23, eu era para ter falado o tema: vivendo um novo tempo através da adoração. Nós estamos vivendo um novo tempo, irmãos. Um tempo de muitas transformações, de muitas realizações e conquistas dentro da nossa igreja. E esse novo tempo, ele virá através da adoração. Eu achei tremendo quando eu cheguei aqui pela manhã, hoje, na nossa oração de manhã.
E o pastor estava conduzindo a reunião. E o tema era sobre adoração. E eu comecei a chorar e o Espírito Santo testificou isso no meu coração. É isso, filho, é isso que eu quero. Verdadeiros adoradores, que adorem ao Senhor em espírito e em verdade. E eu fiquei muito feliz, eu falei, Senhor, obrigado. Obrigado, Pai, porque o Senhor está falando conosco. O Senhor está confirmando qual é a sua vontade e o seu querer. E o pastor trouxe o texto que fala do rei Davi, que é uma pessoa que nós devemos estudar na Bíblia. Um homem que em meio às crises, em meio às dificuldades, ele não deixava de adorar a Deus. Nós precisamos adorar a Deus sem murmurar, irmãos. É muito fácil abrir a boca e murmurar quando você está passando por luta e por dificuldade. Agora mude esse quadro e ao invés de proferir uma palavra que não vai acrescentar em nada na sua vida, dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Se pegaram alguma coisa sua indevidamente, um dinheiro, dê glória a Deus. Porque o Senhor, Ele está olhando. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Então nós temos que estudar mais profundo sobre a adoração do rei Davi. Foi o rei mais próspero de Israel em termos de conquistas, porque um homem igual nós, pecador e falho e errante, mas adorador, adorava ao Senhor em meio às crises, em meio às dificuldades, em meio à morte. É difícil, em meio a um ente querido morto, você adorar a Deus, você se manter de pé e falar glória a Deus. Aconteceu isso, mas glória a Deus. É difícil, sim, perder um ente querido, mas nós precisamos adorar a Deus. É através da sua adoração que as grandes conquistas ela virá sobre a sua vida. E eu até anotei o que o pastor falou. Todas as suas conquistas virão por meio da adoração. Quem sonha conquistar algo para o Senhor? Quem sonha conquistar algo para a sua vida? Levanta a mão, dá glória a Deus. Todas essas conquistas virá por meio da adoração. Está passando por luta, irmão? Está passando por dificuldade? Está passando por crise existencial, crise espiritual? Adore ao Senhor. Ele está aqui neste lugar. Ele está aqui, Jesse. O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar o Senhor. Esta é a chamada do Senhor para as nossas vidas. Para a minha e para a sua vida. E vamos estar encorajando um ao outro, né? Vamos estar ajudando. Vê que aquele irmão está precisando. Estende a sua mão com amor. Vai lá e fala, irmão. Está passando por luta, por dificuldade, eu estou aqui do seu lado. Nós estamos juntos nessa guerra, nessa batalha. E assim nós vamos vencendo. Confessai os vossos pecados, as vossas dificuldades, uns aos outros, né? E através disso confessai e nós seremos curados. Seremos curados. Seremos sarados, restaurados. Vamos abrir aí o livro de Apocalipse 2. Vamos ler um texto, Apocalipse capítulo 2. Eu já falei tudo o que eu tinha que falar, irmãos. Já falei tudo. E tudo se resume na nossa adoração. As nossas conquistas virão por meio da adoração. Então tudo o que eu falei está resumido na oração e na leitura, que é o princípio de tudo. As outras coisas, sim, elas vão acontecendo. Mas você se torna fiel a Deus quando você se torna íntimo de Deus. Apocalipse, capítulo 2. Versículo 4 e 5. Contudo, tenho contra ti que abandonaste teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratique as primeiras obras.
Se não te arrependeres, virei a ti e removerei teu candelabro do seu lugar. Lembra-te, irmãos, de onde você caiu. Lembra onde foi que você deixou de adorar o Senhor com a sua vida. Arrepende-se e volte à prática das primeiras obras. A chamada do Senhor para esta noite: vamos voltar a praticar as primeiras obras. E aqueles que ainda não adoram ao Senhor em espírito e em verdade, que está com o pé mais fora da igreja do que dentro, é o momento de voltar, é o momento de se reconciliar com o Senhor. E aquele que não tem ainda, experimente, irmãos. Depois você vai chegar em mim e vai falar: irmão Josimar, valeu a pena me entregar. Eu não me arrependo, momento algum, de ter colocado a minha vida na presença de Deus. Me arrependo de ter deixado de adorar a Deus antes. Mas todas as coisas, quem sabe, é do Senhor. E esse é o seu momento. É o seu momento. Você que não tem ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é o momento de você tomar uma decisão e colocar a sua vida na presença de Deus. Você, irmão, que deixou de adorar o Senhor, caiu, é o momento de se arrepender e voltar à prática das primeiras obras. Não sou eu quem está falando, é o Senhor que está dizendo: arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. Eu quero você restaurado, eu quero você revestido do Espírito Santo de Deus, e eu vou te levar a lugares que você nem imagina. É isso que o Senhor tem para nós. Profundamente é isto. Eu gostaria que o pastor Michael viesse aqui. Nós vamos estar louvando o hino, e eu gostaria que vocês se colocassem de pé, irmãos. Jesus te ama, irmão. Jesus te ama. Diga aí, irmão, Ele me ama. Diga, Ele me ama. 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 A boca fala daquilo que o coração está cheio, hein, irmão? Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Você está com o coração cheio de amor? Adore ao Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Tu és fiel. Esse é o seu momento, irmão, com Deus. Ouça essa canção. Medite nela.